Olá, bom dia. Obrigado por estar conosco aqui no Noticidade Manhã. A sua cidade tem problemas ou algo que traz algum incômodo? Então saiba que você, isso mesmo, você pode ser o responsável por mudanças favoráveis no seu município. Entenda como daqui a pouco. E por falar em alterações, sabe o que mudou e para melhor? O preço de alguns legumes. Então, dona de casa, espere só mais um pouquinho antes de ir à feira hoje. E se você vai à feira ou vai sair para outro compromisso, acompanhe agora as notícias do trânsito. 7h02, de acordo com a Urbis, as principais avenidas e vias de Sorocaba têm movimentação normal e tranquila agora pela manhã. Nas rodovias da região, pelos sistemas Castelo Raposo e Anhanguera Bandeirantes, o motorista enfrenta tráfego lento apenas na chegada a São Paulo, o que é comum para este horário. E a gente continua a falar de trânsito e agora o alerta vai para os motoristas. Com a duplicação da rodovia Raposo Tavares, um desvio feito até então para facilitar a vida dos usuários que trafegam na região de Itapetininga tem confundido os motoristas. Portanto, os cuidados precisam ser redobrados para evitar acidentes. Preste atenção. Via SP-268 para Raposo Tavares, no quilômetro 146, a sinalização de desvio pode confundir em vez de ajudar. A placa indica que com as obras de duplicação, para entrar na Raposo sentido Itapetininga, o motorista precisa virar à direita, mas 4 cones ocupam quase toda a pista. Assim, é preciso desviar pelo pouco de asfalto que resta, ou pela terra. Já para entrar na rodovia no sentido de Sorocaba e São Paulo, é necessário fazer um retorno, também no sentido interior. O problema é que a placa que indica isso está quebrada no chão, provavelmente por causa de uma batida. Além dos problemas na sinalização, alguns motociclistas se arriscam e fazem o retorno de maneira errada, entrando diretamente na pista sentido capital. 3 homens foram presos em flagrante por roubo nesta madrugada no bairro Bom Viver, em Itu. Segundo a Polícia Militar, 6 pessoas participaram do assalto a um depósito de uma empresa de colchões. Os bandidos estavam armados e renderam o vigia. Eles tentaram levar o caminhão da empresa com fios de cobre, mas foram detidos pela PM. 3 suspeitos ainda continuam foragidos. Ninguém ficou ferido na ação. Um homem foi detido com aproximadamente 500 pedras de crack em Itapetininga. De acordo com a polícia, ele havia escondido a droga em frascos e enterrado em um terreno no bairro Nova Itapetininga. Mais de R$1.000 em dinheiro também foram encontrados com o suspeito. O homem de 24 anos será encaminhado ao CDP de Capela do Alto. 7h07. No último boletim divulgado, melhorou o estado de saúde do filho do subcomandante da Guarda Municipal de Mairinque, morto há 10 dias. O garoto foi atingido por um tiro na cabeça. De acordo com o boletim médico, ele responde bem ao tratamento, apesar de grave. O estado de saúde é estável. Por determinação judicial, a Prefeitura de Boituva está impedida de dar continuidade ao concurso público que previa 280 vagas nas áreas de educação e saúde. A ação movida pelo Ministério Público alega problemas com a empresa contratada para realizar as provas. A Prefeitura divulgou que desconhece o motivo da ação judicial e vai tomar as providências para a liberação por parte do Poder Judiciário. Um direito de todos, mas que poucos aproveitam. Nós vamos mostrar agora exemplo de pessoas que se envolvem, participam e até mudam a política de uma cidade. Cidadãos que buscam e lutam realmente por aquilo que acreditam. O senhor se importa com o que acontece na cidade, com as decisões do nosso poder público? O senhor se importa com isso ou não? Sem dúvida, que afeta a vida de todos nós, né? Sim, me interessa sim. Tem que se importar, se a gente não se importar, fica tudo largado. Mas e quando as atitudes do poder público não são aprovadas? A gente tem que tentar, se reunir entre as pessoas e ver o que é certo para a sociedade mesmo, né? Normalmente eu tenho me manifestado nas redes sociais, através da internet, né? A gente discute entre amigos, né? Mas não tem ninguém para poder ouvir.
Calma, tem quem ouça assim. Esse cidadão resolveu reclamar também, mas ele se mexeu. Foi até o Ministério Público de Sorocaba. Ele é contra esse totem, que fica na entrada da cidade. De acordo com o estudante, as palavras vão contra a prerrogativa de que o Estado é laico. O Estado laico quer dizer que ele respeita todas as religiões. Não quer dizer que o Estado ele é ateu, não quer dizer que ele tem uma predominância de uma religião ou de outra. Quer dizer que ele quer viver em harmonia. Se essa placa está aqui homenageando só uma religião, as outras também deveriam ser homenageadas. E a argumentação funcionou. O pedido foi acatado pelo promotor. Estamos esperando a Prefeitura apresentar a sua defesa e, em seguida, vai haver a réplica do Ministério Público e o julgamento. Eu creio que até o fim do ano o caso seja julgado. O próprio totem mostra indícios de que mais gente tentou se manifestar, mas por meio de pichações. E a gente sabe que essa maneira de protesto não é legal. Existem caminhos para se fazer isso. Eu procurei o Ministério Público. A atitude de pichar esse monumento e pichar qualquer outro monumento é condenável. E é bom lembrar, o Ministério Público está aberto a qualquer cidadão. Qualquer cidadão pode exprimir a sua discordância com algo que foi feito pelo poder público. O Ministério Público avalia e, concordando ou não, vai tomar a providência adequada. Pois é, e um outro exemplo de participação atuante na política vem de Itapetininga. Uma moradora mais discreta que prefere não aparecer causa polêmica na cidade pelas denúncias que faz. As denúncias foram feitas por Camila Aparecida de Souza Coelho. A denunciante, que se identifica como autônoma, mora aqui no bairro Estância Quatro Irmãos, em um prédio da CDHU. Nossa equipe procurou por Camila por 2 vezes em 5 dias, mas não a encontramos. No apartamento indicado por moradores, a mãe da eleitora nos atendeu, mas não quis informar telefones de contatos e nem o que a motivou a fazer a denúncia e se Camila estuda direito. Posso falar nada. O texto da denúncia chama a atenção pelo uso da forma culta da língua portuguesa e por citações de artigos da Constituição, leis federais e municipais. Na porta da casa há um adesivo do candidato Hércio Giriboni, do PV, segundo colocado nas últimas eleições para prefeito. A mãe diz que trabalhou para o candidato, mas a filha não. O caso repercute nas ruas da cidade. A população está atenta, né? Está sempre fiscalizando e denunciar. Tem que ver se as fontes que ela tem são confiáveis também, né? No texto protocolado no dia 5 de agosto na Câmara Municipal de Itapetininga, Camila Aparecida aponta que uma empresa usou o ginásio municipal Ayrton Senna para uma festa universitária sem licitação e sem vistoria do Corpo de Bombeiros. Entramos em contato e por e-mail a corporação nos informou que o ginásio não tem vistoria e nem foi solicitada uma para o evento. Um dos sócios da empresa organizadora da festa seria assessor de comunicação da prefeitura. Nossa equipe foi até o endereço da empresa Almeida Eventos, indicado na página no Facebook. O homem que nos atendeu demora para responder se lá funciona a empresa citada. Alguns minutos depois, ele diz que se trata de uma empresa de citricultura. Não tem nada a ver com o assessor da prefeitura que faz parte das denúncias lá que foram feitas contra o prefeito? Nada a ver, não. Até às 10 horas da manhã desta segunda-feira, o endereço indicado era aquele mesmo, mas no início da tarde já era outro. Em outro trecho da denúncia, Camila Aparecida informa que o secretário de Obras, Amadeu Graciano Zanoli, usou a máquina pública para agilizar a documentação para uma reforma na própria casa. O documento aponta ainda que o secretário de Promoção Social, o ex-prefeito de Avaré, Rogélio Barchetti Urrea, foi condenado por improbidade administrativa e perdeu os direitos políticos por 3 anos. Um juiz eleitoral consultado pela nossa equipe informa que o secretário está impedido de concorrer em eleições, mas que pode sim assumir um cargo de confiança. Durante os últimos dias, tentamos agendar entrevistas com o prefeito e o secretário de obras e solicitamos respostas por e-mails. O prefeito protocolou a resposta na última sexta-feira, quando terminava o prazo para uma defesa. O documento de 46 páginas já está sob análise do Legislativo e na próxima quarta-feira, a comissão processante e o departamento jurídico da Câmara irão decidir se arquivam ou se dão continuidade ao processo.
Nenhum de nós da comissão temos conhecimento na parte jurídica. Eu sou professor de educação física, por exemplo, então a gente precisa de um auxílio de uma pessoa que tenha conhecimento técnico do processo, para a gente ter uma análise melhor do processo e não cometer injustiça. Camila Aparecida, empresas e secretários citados devem ser convocados caso o processo de cassação continue. A Camila Aparecida Souza Coelho, ela é conhecida dos vereadores, ela é conhecida nos meios políticos aqui da cidade? Não é conhecida. No exato momento que a gente aparenta ser, é uma pessoa do povo, da população, é uma pessoa anônima. Em nota, a Prefeitura de Itapetininga tomou conhecimento das denúncias e as considera sem fundamento. A defesa do passe municipal já foi entregue à Câmara de Vereadores da cidade, que agora vai analisar o caso. Sete horas e 17 minutos. Atenção, dona de casa, pare tudo que a história está fazendo e vem para a sala agora que a notícia é boa. Se você vai à feira hoje, não saia de casa antes de prestar atenção nesta dica que o Noticidade Manhã vai passar. O preço de alguns legumes estão mais baratos e quem começa a dar as boas notícias para nós é o repórter Pedro Leão. Bom dia, Pedro. Onde você está hoje? Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Como vocês podem ver, eu estou aqui na Feira Livre, na Vila Progresso. O movimento ainda é tímido de consumidores, mas daqui a pouco vai aumentar. E como você mencionou também, Fernando, a notícia é boa para os consumidores, né? Frutas e legumes estão mais baratos. Só para se ter uma ideia, a abobrinha teve queda de 60% no preço. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com Marco Antônio Oliveira, que é gerente do CEAGESP. Marco, bom dia. Quais os legumes que tiveram maior baixa? Bom dia. Então, os legumes, nós vamos destacar agora no momento, né? A abobrinha brasileira, a abobrinha Itália, o pimentão amarelo também teve uma grande queda também, né? Pra você ter uma ideia, o valor do pimentão da abobrinha brasileira, ela estava R$ 70 a caixa, né? Caiu para 40, a caixa com 18 quilos. A caixa também da abobrinha italiana também estava na faixa de 60, caiu para 28, caixa com 18 quilos. Então você vê que baixou um pouco o preço. Né? Também nós vamos ver também aí o pimentão amarelo, estava na faixa de 120, caiu para 90, a caixa com 10 quilos. Então é o momento de o pessoal agora aproveitar essa queda de preço para vir consumir à vontade agora. Né? E qual a explicação para essa queda de preço? Então, essa queda de preço, apesar do clima estar assim, um clima de temperatura alta aí, né? Temperatura frio que está, mas de qualquer forma diminui um pouco o consumo e aí a tendência é cair um pouco o preço aí, né? E o tomate também está com preço mais em conta, ele que era o grande vilão no começo do ano, né? O tomate também, o tomate deu uma caída muito boa. O tomate na semana passada estava sendo comercializado na faixa de R$ 40 a caixa de 20 quilos, né? Essa semana aqui, segunda-feira, foi comercializada a caixa com R$ 16 a caixa de 20 quilos. Né? Então caiu bem o preço, caixa de tomate de boa qualidade. É o momento para aproveitar bem agora, fazer salada, fazer aquela sopa de legumes, é o momento, viu? E você mencionou a caixa, teria como fazer uma comparação para o consumidor final, a hora que ele vai ter ali o produto, o que ele vai ter mais barato? Então, na hora que ele vai fazer a compra, ele vai ver a mercadoria, ele vai ver a diferença, né? Tanto o tomate como os legumes, ele vai ver a qualidade, né? Que está uma qualidade muito boa e os preços caíram bem, né? Então, esse é o momento para a pessoa estar vindo e fazer a compra que baixou bem o preço agora, né? Agora, um que está se mantendo estável, né, é a laranja, né? Uma fruta que já há um bom tempo se encontra por um mesmo preço. Sim, a laranja, na questão das frutas, vamos pegar a laranja. A laranja, ela está com preço estável, está aí na faixa de 16, 15 reais uma caixa aí de 21 quilos, né? Por que está com o preço mais estável? Justamente pelo fato de que Sorocaba, a região de Sorocaba é uma região assim, uma das maiores produtoras de laranja aqui do estado, né? Uma grande produtora de laranja do estado. E aí isso facilita muito, né? Quer dizer, o custo, né? Como está mais próximo a produção, né? Os produtores estão mais próximos da cidade, então isso facilita o valor final na hora para passar para o consumidor. Então também a laranja está com preço bom também, né?
Tá ok, muito obrigado pelas informações. Como a gente acompanhou agora há pouco, estava falando agora há pouco, a laranja é um dos principais frutos cultivados aqui na nossa região. Por isso, nós fomos conferir como está a colheita dessa fruta. É pelas mãos rápidas do seu José que passa a matéria-prima para o suco de laranja que a gente toma. Ele colhe a fruta nesta propriedade em Capela do Alto. A gente tem que trabalhar rápido para poder produzir, por quê? A parte de cedo a gente produz mais, depois que o sol esquenta muito a gente produz mais pouco. Geralmente, o pé de laranja leva 3 anos para começar a dar frutos. O sítio tem aproximadamente 10 mil pés e daqui saem 700 caixas por dia. Bastante coisa, mas isso é só uma pequena parte do que é produzido no Brasil. O estado de São Paulo é responsável por 70% da produção de laranja no país. E a expectativa da Companhia Nacional de Abastecimento é de que sejam produzidos por aqui 12 milhões de toneladas da fruta para o ano safra que vai de 2013 a 2014. E 85% das laranjas colhidas vão para a indústria. O restante segue para o comércio. A caixa de 22 quilos custa de 10 a 12 reais. E daqui sai para as unidades da CEAGESP de Sorocaba e de Santo André. As variedades da época são a laranja pera Rio, que é mais doce e voltada para o mercado, e também a laranja pera Valência, para a indústria. A pera Rio ela é uma laranja mais procurada para mesa, que seria mais para a gente chupar ela. E também faz o suco dela também, que é muito boa. A pera Valência, que é essa daqui, ela é boa também, só que na época certa. Mês de agosto, setembro, outubro. O seu Clodomir também compra de produtores locais. Por meio de uma máquina, ele faz a limpeza da laranja e acrescenta uma cera industrial na casca. Em outra etapa, separa-se a fruta por tamanho. Ela tem que ser tamanhos iguais, senão não dá certo a embalagem. O supermercado sempre trabalhou com a laranja média e o feirante já prefere uma laranja menor um pouco para ter mais quantidade, né? Fruta boa. A terça-feira é de sol e as temperaturas continuam a subir durante a semana. O tempo fica ainda mais quente. A gente vê imagens ao vivo da Feira Livre da Vila Progresso em Sorocaba, onde as temperaturas hoje na cidade variam entre 13 e 26 graus. Veja agora a previsão em outras cidades da região. Itapetininga registra mínima de 13 e máxima de 25 graus. Em Capela do Alto, máxima de 26. Mesma máxima para Itu. Em Jundiaí, os termômetros marcam mínima de 13 e máxima de 26 graus. 7 horas e 28 minutos, o São Roque Notícias desta terça-feira, dia 20 de agosto, traz o seguinte destaque. Polícia Militar prende em flagrante homem suspeito por tentativa de homicídio contra a ex-esposa em São Roque. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito teria esfaqueado a ex-mulher. Além da tentativa de homicídio, ele ainda foi preso por posse ilegal de arma de fogo. Segundo os policiais, durante a abordagem, o suspeito confessou a agressão. O homem foi encaminhado à cadeia de São Roque. De Sorocaba, a gente faz uma conexão com o SBT Manhã para saber as notícias que começam a repercutir nesta terça-feira no Brasil com Patrícia Rocha. Um incêndio atingiu um apartamento num prédio na zona leste de São Paulo. O dono e os 3 filhos estavam dormindo e, por sorte, não ficaram feridos. As chamas começaram no quarto de Magno Santos. Ele e os 3 filhos de 2, 13 e 7 anos estavam no apartamento e acordaram com a fumaça. Saiu correndo, jogando água, tentando apagar, né? Mas não teve jeito. Ninguém ficou ferido. O incêndio foi por volta da 1 da manhã. Os moradores dos outros 12 apartamentos tiveram que sair do prédio com a roupa do corpo. Os bombeiros não souberam dizer o que causou o fogo. Por volta das 2 da manhã, o local foi liberado e as famílias voltaram para casa. O recado agora é para os produtores rurais da região. A unidade do Poupa Tempo Móvel vai estar disponível em Votorantim durante toda esta semana para prestar atendimento. Todas as informações sobre os serviços a gente vai saber agora novamente com o repórter Pedro Leão.
É isso aí, Fernando. A ideia é facilitar o acesso dos produtores rurais aos mais de 50 tipos de serviços prestados. Sobre este assunto eu converso agora com Valério Oliveira, que é gestor do Poupa Tempo Rural. Valério, bom dia. Que tipo de serviço o produtor vai poder encontrar no Poupa Tempo Rural? Bom dia, Pedro. O projeto do Poupa Tempo do Produtor Rural está baseado em 3 pilares, né? Então, a primeira pilar são os serviços, os entraves burocráticos. E aí nós podemos citar aí os mais demandados, a GTA eletrônica, né, orientação para a emissão da DAP, as declarações de conformidade e dentre diversos outros serviços disponíveis. Temos também informações e encaminhamentos para as linhas de crédito do FEAP, né, que é o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista. Então você também tem você tem um grande número de créditos e também um seguro rural e também capacitação, né? Então nós podemos levar até a região cursos da própria Secretaria, podemos fazer a ponte entre as diversas coordenadorias da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e levar isso para o produtor rural. E não é só para o produtor individual, cooperativas, cooperados também podem buscar orientação. Sim, os cooperados, as cooperativas também podem buscar informações junto às unidades que serão encaminhados aí para as áreas da Secretaria. E quem for ao Poupa Tempo precisa levar algum documento? Não precisa levar nenhum documento. Tudo que puder ser feito ali na unidade, ele poderá voltar ali e trazer a documentação. Quando ele for encaminhado para a Casa de Agricultura, vai ser dado uma lista com todos os documentos necessários para os serviços. Ok, muito obrigado pelas informações. E o Poupa Tempo Rural fica até o dia 23 de agosto, sexta-feira, na Praça Zeca da Padaria, ao lado da Biblioteca Municipal de Votorantim. E o atendimento é das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. Fernando. Ok, Pedro. Obrigado pelas informações aí. Um bom trabalho a toda a equipe. O Noticidade de Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você já sabe. Acompanha à 1 da tarde no Manchetes Noticidade com Nolan Robertos. E a gente encerra esta edição com imagens ao vivo da Feira Livre da Vila Progresso em Sorocaba. Um ótimo dia para você e a sua família. Saúde e sucesso!